Nós vamos conversar agora com a ministra do TST, Maria de Assis Calcin, sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O tema foi sugerido pelo Pedro Serbino Salles, que acompanha o TST pelo Facebook. Ministra, a senhora poderia contextualizar para a gente qual é o papel da CIPA e qual é a responsabilidade do empregador na criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? A questão do trabalho seguro e da prevenção do acidente de trabalho é um assunto que interessa muito de perto ao Tribunal Superior do Trabalho, é uma das bandeiras eleitas pelo TST para lutar exatamente contra o número enorme de acidentes de trabalho que acontecem a cada ano no Brasil. Eu não sei se o Pedro Salles sabe, mas a cada ano temos aqui uma quantidade enorme de mortes causadas por acidente de trabalho. As últimas estatísticas que nós temos, fornecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, dão conta que em 2013 nós tivemos em torno de 560 mil acidentes de trabalho. E desses 560, em torno de 2.797 redundaram em morte do empregado. Esse número, Alexandre e Pedro, que nos acompanha, esse número indica que houve em torno de 8 mortes por dia de empregados em razão de acidente de trabalho. Em todo o Brasil? Ou seja, em todo o Brasil. Isso dados de 2013 e dados daqueles que chegaram ao conhecimento das autoridades, fora aqueles que sequer foram registrados, que aumenta ainda muito o número, aumentaria muito ainda o número desses acidentes. Então vejam, se nós formos fazer uma comparação, mais ou menos, em torno de 2.800 mortes por ano, daria mais ou menos o mesmo número de pessoas que faleceram naquele fatídico ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York, Isso acontece a cada ano no Brasil. Então, veja, é de fato uma questão crucial para toda a justiça do trabalho e deveria ser para toda a sociedade brasileira, porque, na verdade, todos esses trabalhadores que adoecem ou que morrem por conta dos acidentes do trabalho, é toda a sociedade que, no fim e ao cabo, não só se entristece por isso, mas também acaba, de uma certa forma, financiando esse tipo de custo, porque é a Previdência Social que paga, ou seja, sendo a Previdência Social, somos todos nós, toda a sociedade brasileira, que acabamos pagando por toda essa problemática, não é? Indo especificamente para a Comissão Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho, essa comissão ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. É o Ministério do Trabalho que baixou uma ANR lá em 1978, já logo depois da instituição dessa comissão por lei, fazendo parte da CLT. É o Ministério do Trabalho que regulamentou não só a composição, como as atribuições dessa comissão interna. Essa comissão interna, dependendo do número de empregados nas empresas, ela terá uma ou outra conformação. O que eu quero dizer é que o número dos integrantes da CIPA varia de acordo com o número de empregados da empresa. É uma comissão que é formada por representantes do empregador e por representantes dos empregados, certo? Agora, qualquer empregado pode ser um membro, um integrante da CIPA? Pode. Qualquer empregado, ele não precisa ser sindicalizado, basta que ele seja empregado. Ele pode ser integrante, ele deve se candidatar,
não é? Qualquer um pode se candidatar, ele não precisa ter uma formação específica para se candidatar, porque a própria norma do Ministério do Trabalho prevê depois curso de especialização que o empregado deve fazer para poder estar habilitado a, então, fazer as inspeções e para sugerir ideias, né, para verificar quais seriam os problemas que estariam ocorrendo em determinadas funções dentro da empresa e que haveria necessidade de que fossem tomadas providências, sugerindo aí quais as providências que deveriam ser tomadas para evitar esses acidentes de trabalho. Ministra, um empregado afastado por motivo de saúde, ele pode integrar uma CIPA? Olha, ele pode se candidatar, Obviamente que se ele está afastado e vai ficar, veja, porque o tempo de funcionamento, aliás, o tempo que esse empregado é eleito para compor a CIPA é de 1 ano. E ele podendo ser reeleito por mais 1 ano. Então, se o empregado já sabe que vai ficar afastado durante 1 ano do trabalho, por esse ou aquele motivo, então eu não vejo aí por que ele teria esse interesse de se candidatar a ser integrante da CIPA, porque se ele está afastado do trabalho por motivo de doença, ele não poderia comparecer às reuniões da CIPA, não poderia estar lá fazendo as fiscalizações que os membros da CIPA devem fazer exatamente para que não ocorram esses acidentes do trabalho. Agora, impedimento, se ele está afastado só por 15 dias, está afastado por 1 mês, aí sim, não haveria impedimento nenhum, né? Agora, o importante aqui, Alexandre, e é bom que todas as pessoas saibam, é que a função de integrante da CIPA não é uma função de interesse meramente pessoal, é um interesse da categoria de todos os trabalhadores daquela empresa, não é? Então, se a pessoa está doente, afastada e vai ficar durante muito tempo afastada, que interesse ela estaria defendendo aí? Né? Nós temos que ver isso, ela tem que defender o interesse da categoria. Se ela não pode comparecer nas reuniões, se ela não pode fazer as fiscalizações, porque está afastada do trabalho, né? Que interesse ela estaria defendendo para concorrer a ser membro dessa CIPA? O dela, pessoal, né? Agora, nada impede que essa pessoa que sofreu um acidente de trabalho sugira ao colega integrante da CIPA as ações e as medidas que deveriam ser tomadas para evitar futuros acidentes iguais ao que porventura ele tenha sofrido, não é? Mas, de qualquer maneira, a lei não previu nenhuma restrição a que o empregado que esteja afastado por motivo de doença possa concorrer ou não a ser eleito, né, membro da CIPA. A senhora falou ainda há pouco sobre as fiscalizações. Quais são as atribuições dos integrantes da CIPA? O que basicamente eles fazem, ministra? Olha, então, como eu lhe disse, essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela lista uma série de atribuições da CIPA. Mas, basicamente, se a gente fosse resumir assim, a grosso modo, né, então, o que faz a CIPA? O próprio nome já indica, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, ela deve, em primeiro lugar, conhecer todas as tarefas que os empregados daquela empresa ou da fábrica, onde ela esteja instalada, têm, verificar se essas atribuições estão ensejando ou dando ensejo a que ocorra algum acidente, verificar tudo isso, fiscalizar e aí propor, então,
soluções ou propor, digamos, ginástica laboral, se o caso que foi visto foi uma questão de lesão por esforço repetitivo, então prever isso, né? Fiscalizar para ver se de fato a medida que foi sugerida foi tomada pela empresa e se ela está sendo feita regularmente, né? Assim, basicamente, a grosso modo, é isso que faz a CIPA, né? Ela verifica e acompanha, não é? Ela ouve os colegas para ver as sugestões que eles dão, o que poderia ser feito para evitar, por exemplo, que ocorresse acidentes no manuseio de certas máquinas, porque isso só a experiência das pessoas que estão ali no dia a dia que vão dizer o que poderia ser feito, né? Agora, ela tem que participar das atribuições, tem que participar das reuniões, tem que participar da semana de prevenção e acidente de trabalho, que também é uma das atividades previstas, não é? Tem que fazer as sugestões, ou seja, tem que ser pessoas de fato interessadas para que o ambiente de trabalho seja o mais saudável possível. Ministra, o empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, ele goza de estabilidade durante o período do mandato dele, né? Mas em que casos, e se há esses casos de fato, essa estabilidade pode não existir, pode ser suspensa, por exemplo? Isso existe? Existe sim. Então, o membro da CIPA, ele goza de estabilidade desde que ele registra a candidatura dele até 1 ano após o fim do mandato, ou seja, é durante o mandato e 1 ano após, né? Então, essa é a estabilidade do membro da CIPA e dos seus suplentes. Mas acontece que há casos em que essa estabilidade ela pode ser desconsiderada, né? A nossa súmula, por exemplo, a súmula 339, prevê, por exemplo, um caso clássico em que o estabelecimento é fechado. Né? Fechado o estabelecimento, não há mais o porquê continuar a estabilidade do membro da CIPA, porque essa estabilidade não é uma estabilidade em caráter personalíssimo. Ela é uma estabilidade em razão da função que ele exerce. Se não há mais empresa, não há mais por que ter comissão interna de prevenção de acidentes, se a empresa não funciona mais. Então, nos casos em que o estabelecimento é fechado, de fato fechado, né, não há por que persistir a estabilidade do membro da CIPA. Há também outros casos em que ele, por exemplo, isso está previsto até na lei, né, em que ele não comparece a 4 reuniões consecutivas da comissão. Se ele não comparece, ele não defende mais o interesse dos seus colegas empregados. Ele é um membro relapso da CIPA. A estabilidade, como eu lhe disse, não é uma estabilidade de caráter personalíssimo, ela é uma estabilidade para que ele possa bem exercer, né, a função de membro da CIPA. Se ele não está exercendo essa função, a estabilidade não se sustenta, né? Há jurisprudência aqui no tribunal nesse sentido também. E outra possibilidade é quando o próprio empregado pede demissão do emprego, né, sem nenhum, é óbvio, desde que não haja vício nesse pedido de demissão, não é? Agora, o empregado, membro da CIPA, que não quer mais continuar a trabalhar naquela determinada empresa, ele perde a estabilidade desde que essa rescisão dele seja feita voluntariamente e também homologada no sindicato da categoria ou na Delegacia Regional do Trabalho. Ministra, a senhora foi relatora aqui de uma ação que envolvia um empregado que alegava gozar de estabilidade por ter sido eleito vice-presidente da CIPA, né, quando foi demitido. No entanto, a empresa apresentou documentos que comprovaram a solicitação para que fosse afastado do cargo por motivos pessoais. A senhora poderia esclarecer o que foi exatamente isso, essa figura, né, da renúncia expressa? Alexandre, na verdade, o que aconteceu aqui no caso que eu relatei é que ficou cabalmente demonstrado que, de fato, ele que pediu demissão.
E ao pedir demissão, ele renunciou, né, ao cargo de membro da CIPA, porque ele não tinha mais interesse em permanecer na empresa, né? Então, não sei, a demissão foi homologada pelo sindicato sem nenhuma restrição, sem nenhuma ressalva. Havia o documento dele pedindo demissão, né? Tudo direitinho. E, posteriormente, não sei por que cargas d'água, porque talvez tenha mudado de opinião ou qualquer coisa nesse sentido, ele entrou com uma reclamação trabalhista requerendo que fosse reconhecida essa estabilidade, né? Mas havendo o pedido de demissão, sem que tenha sido constatado nenhum vício de consentimento, ou seja, ele não foi obrigado a pedir demissão, ele não foi constrangido, né? Ele não foi impelido, foi por motivo de caráter pessoal, não há por que você obrigar uma pessoa a continuar trabalhando no local que ela não queira, não é? E como nós dizemos, eu já disse aqui, já frisei, essa estabilidade não é um direito pessoal do empregado, é daquela pessoa que exerce a atribuição de membro da CIPA, mas ninguém pode obrigá-lo a continuar trabalhando só porque ele é membro da CIPA. Se ele quiser ir embora, o que vai fazer? Ministra Maria de Assis Calcin, muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos, né? Não só o Pedro Salles, mas a todos que nos acompanham, né? Exatamente, eu espero que o Pedro tenha tirado suas dúvidas. Caso não tenha, quem sabe possa fazer alguma outra, e nós estamos aqui com muito prazer para responder, não é, Alexandre? Com certeza, nós agradecemos. Muito obrigada, viu?